E aí, investidores, tudo tranquilo? Nesse vídeo a gente vai falar sobre alguns indicadores muito importantes da economia, principalmente para quem tem ou quem quer ter investimentos de renda fixa. E quando eu falo de investimentos de renda fixa, eu estou falando de CDB, LCI, LCA, debêntures, Tesouro Direto e até mesmo a poupança, que por mais que seja a pior opção entre todas essas que eu falei, ainda assim é considerado um investimento de renda fixa. Mas enfim, quem nunca se perguntou o que é, por exemplo, um CDI, ou então o que é a Selic, o que é o IPCA, ou até mesmo como funciona essa tal de curva de juros que todo mundo fala. Se você não sabe o que é algum deles, ou até mesmo todos eles, é só ficar comigo até o final desse vídeo, que eu te explico isso aí de uma forma bem simples, e ainda te ajudando a escolher o melhor investimento para o seu tipo de perfil. Mas antes disso, tem uma coisa muito importante. Me fala aqui embaixo, nos comentários, qual que é a sua dúvida sobre investimentos. Quem sabe a gente não faz um vídeo aqui no canal só para responder sua dúvida. Sabe aquela famosa frase, me ajuda a te ajudar? Então, escreve aí para a gente saber como a gente pode te ajudar. E enquanto você escreve, não se esquece de se inscrever no canal, porque dá um baita de trabalho de fazer isso aqui, viu? Mas agora chega de enrolação e bora saber como essas coisas que eu falei afetam no seu dinheiro, porque foi por isso que você clicou nesse vídeo. Bom, começando pelo CDI, ele é uma das coisas mais comuns de se escutar quando a gente fala sobre investimento. É só você lembrar quantas vezes você já recebeu um e-mail ou viu alguma propaganda para investir em algo que estava rendendo tantos por cento do CDI. Eu vou aproveitar até fazer uma pergunta para o Lê, que está gravando. Lê, você já recebeu alguma coisa do tipo? Já, várias vezes. Então, tipo assim, basicamente a gente recebe e-mails falando, esse investimento é uma oportunidade única, você não pode perder essa chance, e por aí vai. Aí eu vou perguntar para você que está assistindo, será mesmo que é uma chance única? Eu tenho certeza que você já está ficando até calvo de tanto que você já escutou esse tipo de propaganda que o Léo acabou de falar. Se a gente for partir do princípio, CDI significa Certificado de Depósito Interbancário. É como se fosse um empréstimo de um banco para o outro banco. É só você imaginar o Itaú emprestando dinheiro para o Santander e vice-versa. Isso acaba acontecendo porque o Banco Central determina que os bancos precisam terminar o dia com saldo positivo. Às vezes tem aquele negócio, os clientes mais resgataram do que depositaram na conta corrente, então acaba gerando uma diferença no saldo. O Banco Central fez isso para que isso funcionasse como uma espécie de segurança para o mercado financeiro e para o sistema financeiro, para que ele fosse mais seguro e mais estável. Mas como eu falei, CDI é uma taxa trabalhada entre os bancos, então nós, meros mortais, eu, você, o Lê que está gravando ali, a gente não tem acesso a isso. Bom, então explica para o pessoal pelo menos como é que funciona, por exemplo, um CDB que rende 110% do CDI. É que assim, nos empréstimos realizados entre os bancos por meio desse tal CDI, há uma cobrança de juros, e o CDI é um cálculo baseado nesses juros que eles cobram entre eles, que é o que a gente chama de taxa DI, que popularmente começou a ser chamado de taxa do CDI. A taxa do CDI acabou virando uma referência para o mercado financeiro inteiro, então boa parte dos investimentos de renda fixa costumam mostrar a rentabilidade através do CDI, que é esse 100, 110, 120% do CDI que vocês estão acostumados a ver por aí. Quando a gente fala em um investimento tem 110% de rentabilidade do CDI, significa que ele segue 110% da taxa média que os bancos fazem naquelas operações de empréstimo. Essa taxa média, que novamente vou dizer, a taxa DI, que passou a ser chamada de CDI, vem acompanhando o mesmo percentual que a taxa Selic nos últimos anos. Que no momento que a gente está gravando esse vídeo, dia 19 de outubro de 2022, ela está em 13,75%. Então vamos supor que você quer investir em um CDB que rende 110% do CDI. Você está colocando seu dinheiro em uma aplicação de curto e médio prazo, que rende aproximadamente 15,12% ao ano. Esse tipo de investimento é muito bom para você que está querendo guardar dinheiro e fazer uma compra que você não quer se meter num financiamento, porque os juros é muito alto. Seja lá para você comprar uma moto, um carro, uma casa, para fazer uma viagem, ou simplesmente para comprar alguma coisa que você goste que não é tão barato. Por exemplo, no meu caso, pode ser uma guitarra, pode ser uma câmera fotográfica, enfim, vai de seu gosto. E indo para um exemplo mais prático ainda, se você investir R$ 5.000 em um CDB que rende 110% do CDI, em um ano, o resgate que você vai ter de lucro é de R$ 619,16. Isso já vai estar descontando o valor de imposto de renda e algumas outras taxinhas que já são cobradas. E é assim que o CDI afeta o seu dinheiro. Ele te ajuda a não simplesmente guardar, mas ele te ajuda a valorizar o seu dinheiro ao longo do tempo.
Até aqui tá tudo certo? Se você tiver alguma dúvida, é só deixar aqui nos comentários que a gente vai te responder. Mas e agora, de onde vem essa tal taxa Selic que eu falei? Bom, a taxa Selic é a taxa básica de juros da economia brasileira. A taxa Selic é definida pelo Copom, que é a sigla para Comitê de Política Monetária. Esse comitê é formado pelo presidente do Banco Central e também por alguns diretores. E essas reuniões do Copom acontecem a cada 45 dias. E elas são para decidir se a taxa Selic vai subir, vai cair ou se ela vai se manter no patamar que ela está. Inclusive aqui no canal da CM, toda vez que tem uma reunião do Copom, a gente faz uma live às 18h15 com o nosso time de economia. Então eles vão ver as expectativas, vão comentar a hora que sai o resultado e dar o seu parecer. Então se você não quer perder isso, é só acompanhar o canal e se inscrever aqui. Mas enfim, essa galera toda do Banco Central que faz parte do Copom, eles analisam alguns dados para fazer essa medição e decidir se a taxa Selic sobe ou desce. Eles analisam a inflação, as contas públicas, a atividade econômica, como é que estão as economias de outros países, do Mercosul, da Europa, enfim, tem muita coisa que influencia nessa decisão. Mas aí você vai me perguntar, como é que isso aí influencia no meu dinheiro e nos meus investimentos? Quanto mais alta está a porcentagem da taxa Selic, mais você vai pagar em juros de financiamento, por exemplo. Isso também vale para empréstimo, cartão de crédito, outros tipos de parcelamento e, no final das contas, acaba fazendo você perder dinheiro. Só que na contramão disso, aquele investimento que está atrelado à taxa Selic vai te pagar bem mais quando você investir nele. E eu não preciso nem te perguntar, você prefere investir em algo que rende 5% ao ano ou algo que rende 13% ao ano? E lembrando que eu acabei de falar que a taxa do CDI e a taxa Selic andam de forma parecidas. E de forma bem resumida, a gente pode dizer que 100% da taxa do CDI é quase a mesma porcentagem da taxa Selic. Só para você ter noção, a taxa DI hoje ela é de 13,65 e a taxa Selic, como eu falei, 13,75. Eu não sei se você reparou, mas quando eu estava falando sobre as coisas que o Copom analisa para definir a taxa Selic, eu falei sobre uma coisa chamada inflação, certo? Talvez seja uma coisa que você já saiba, mas a inflação é o nome dado para o aumento dos produtos e serviços, ou seja, para o aumento do preço da carne, do feijão, da gasolina. Resumindo, é quando as coisas ficam mais caras do que era um tempo atrás. Quer um exemplo bem simples? Imagina uma latinha vermelha de refrigerante, aquela que todo mundo vai fingir que não sabe que marca que é só porque a gente escondeu o rótulo dela. Essa latinha que está aparecendo aqui na tela, há uns 10 anos atrás, ela custava uns R$2. E hoje, se você for nesse mesmo lugar, essa latinha pode estar custando até seus R$6. É muita diferença. Só que isso tem um grande problema. Eu tenho certeza que o seu salário não acompanhou essa valorização toda da latinha. Então a gente vê claramente que o seu poder de compra diminuiu. E depois de entender como a inflação funciona na prática, vamos entender como é que se mede essa tal inflação nos números mesmo. Existem alguns indicadores que medem a inflação, mas o principal deles e o mais conhecido é o IPCA. O IPCA aponta a variação de custo médio de famílias que têm uma renda mensal de 1 a 40 salários mínimos, ou seja, é a maior parte da população do nosso país. Quem faz esse levantamento todo mês é o IBGE. Eles fazem uma pesquisa de aproximadamente 430 mil preços, e isso aí é distribuído em 30 mil locais em várias regiões do país. Depois que eles fizeram todas as pesquisas e estão com todos esses preços na mão, eles vão pegar, comparar com o do mês anterior. Aí todos esses dados são compilados, feito um cálculo e o resultado disso é o IPCA. Só que aí tem alguns investimentos que usam o IPCA como indexador, para que você possa proteger o seu poder de compra e até mesmo conseguir lucrar com isso. Você consegue fazer isso usando vários tipos de renda fixa, mas hoje a gente vai dar um exemplo de um Tesouro IPCA+. Só para relembrar, quando você compra um título do Tesouro, você está emprestando o seu dinheiro para o governo, certo? E esse é considerado um dos investimentos mais seguros que a gente tem, porque afinal você só não vai receber esse dinheiro se o país inteiro quebrar. Mas enfim, troca dessa grana que você emprestou para o governo, lá no final do prazo você recebe a quantia de volta, mais os jurinhos, que são o lucro que você fez no investimento. O Tesouro IPCA+, é composto por duas taxas, uma pré-fixada e uma pós-fixada. A pré-fixada é quando você já sabe quanto você vai receber lá no final do prazo. E a pós-fixada, ela é indexada no IPCA. Então essa indexação no IPCA vai variar durante o período, ele vai pegar uma média
e lá no final do prazo você vai saber quanto o IPCA rendeu. Um dos diferenciais do Tesouro IPCA é que ele é um bom investimento para quem pensa em médio e longo prazo. Isso aí acontece porque se você ficar no investimento até o final, ele permite que você tenha uma rentabilidade real. Ou seja, ele vai ter rendido a mesma coisa que a inflação, então ele, como eu falei, vai ter pegado a média da inflação no período do investimento e ainda vai ter te dado uma taxa pré-fixada de, sei lá, 5, 6%. E isso pode ser muito lucrativo se de repente a inflação aumentar. Pegando outro exemplo prático, no portal da CM, a gente pegou esse exemplo aqui do Tesouro IPCA 2026 com uma rentabilidade pré-fixada de 5,57%. Então lembrando, ele está atrelado ao IPCA mais 5,57%, que é a taxa pré-fixada dele. Fazendo uma simulação no site do Tesouro Direto, que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo, você pode colocar o quanto você quer investir inicialmente e ainda se você vai fazer aportes mensais ou não. Então, nesse caso aqui, eu coloquei o título que eu falei para vocês e simulei que eu estou investindo R$5.000 e não estou fazendo aportes mensais. Aí lá no final do prazo, em 2026, se você tivesse investido 5.000, você resgataria R$ 6.721,76. Isso aí já descontando imposto de renda e outras taxas obrigatórias também. É mais de R$ 1.700 de lucro. E se você quer saber como investir no Tesouro pela CM, é muito fácil. Nesse vídeo que está aparecendo aqui em cima, do meu lado, vai aparecer um passo a passo para você investir de uma forma super fácil. E nessa simulação a gente fez com valor de R$5.000, mas nada impede de você investir com menos. Às vezes tem títulos do Tesouro Direto que você pode começar a investir a partir de R$30. Então você não precisa esperar juntar um monte de dinheiro para começar a investir. O importante é começar a investir. E depois você vai aumentando os aportes conforme o tempo. E uma coisa muito importante sobre os títulos do Tesouro Direto. Então, provavelmente, quando você estiver assistindo esse vídeo, vai ter outros títulos no portal do Tesouro e no portal da CM, mas eles são bem parecidos com o que eu falei e todo dia eles se renovam. Aí você vai me perguntar, tá, Kai, qual que é essa curva de juros? Como é que ela funciona? Porque só falta falar disso no vídeo, né? Bom, para te ensinar melhor sobre essa curva de juros, eu trouxe um convidado muito especial da CM. Ele é um trader que é parceiro daqui da gente faz muito tempo e ele vai te explicar como ela funciona e qual é a relação dela com esses outros indicadores que eu falei, seja com o CDI, com a Selic e com a própria inflação. Então agora vai ter uma partezinha do Daniel Moura explicando para vocês como é a curva de juros. Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo certo? Bom, para quem não me conhece, meu nome é Daniel, sou trader, investidor aí há 5 anos no mercado. Vou explicar um pouquinho para vocês sobre o que é a curva de juros, né? Ou também conhecido como estrutura a termo das taxas de juros. Então, vou subir um slide aqui e a gente vai falar um pouco do conceito e como você pode utilizar aí na análise dos seus investimentos. Tá? Bom, então o que é a curva de juros? Né? Essa curva que está plotada aqui para vocês no slide é um formato de uma curva de juros e essa curva ela reflete, vamos dizer assim, o sentimento do mercado. Ela não necessariamente é formada, né, pelo Banco Central, como a gente tem a Selic, que já foi explicado para vocês. Então a Selic é uma meta onde é estipulada pelo Banco Central e é aquele momento que a gente está, né? A foto ali é a meta que vai perseguir no curto prazo. A curva de juros ela já mostra todos os vencimentos que a gente tem sendo negociado, né? Então você pode ver que vai ter alguns CDIs, alguns CDBs aí de vencimentos 2026, 2027, e a referência que eles tiram é dessa curva de juros aqui, que ela é precificada pelo mercado, tá? Então vale sempre lembrar que essa curva aqui ela é feita pelo próprio mercado, né? Então aqui a gente está vendo uma curva a mais comum que a gente tem, é uma curva normal, vamos dizer assim, onde aqui embaixo você pode ver que tem todos os vencimentos, né? Então 31/5, 30/6, 31/8 e assim sucessivamente, 2021, 22, 23, 24, 25, 26, até as pontas mais longas. Tá? Então isso mostra quanto é que está sendo negociado, qual o valor da taxa. Aqui nesse eixo X a gente tem o percentual, né? Então a de 2032 aqui na época estava sendo negociada a 9,20, né? E a mais curta aqui de 2021 estava sendo negociada a 3,80%, 4%. Isso era naquela época, né? Agora já mudou. Então, as de curto prazo, que é essa ponta mais curta aqui, tendem a ficar mais próxima da nossa taxa Selic, da nossa meta, tá? E eu vou explicar aqui algumas outros formatos da curva de juros para vocês verem o que isso demonstra e como você pode interpretar essa curva e como você pode utilizar também para fazer a escolha dos seus investimentos, tá?
Então aqui, ó, essa é uma tipo de curva normal, né, que a gente chama, que é uma curva com formato mais ascendente, né, então é a mesma do slide anterior, como a gente estava. Isso ela indica que está tudo meio que sob controle, né, a economia ela está crescendo, a inflação ela está controlada, está saudável, vamos dizer assim, e com isso o prêmio, né, o valor percentual que é pago para os CDBs, né, CDI, Tesouro Selic, etc., eles são maiores para o longo prazo, porque no curto prazo você tem uma certeza do que está acontecendo com a economia, você sabe que não vai subir tanto ou descer tanto, então os prêmios mais longos, né, são o que vai te dar uma maior rentabilidade, e os de curto prazo vai ser menor, né? Então essa curva normal, isso demonstra isso. Se você quiser uma rentabilidade maior com renda fixa, você vai ter que pegar um CDI, um CDB ou um Tesouro Selic que esteja mais lá para frente, né, com um vencimento maior, porque você está se expondo numa quantidade de tempo maior. Então isso te dá um risco, consequentemente um risco maior te traz uma rentabilidade maior, tá? A segunda curva que a gente tem aqui é uma fortemente inclinada. Diferente da primeira, que é uma curva normal, você vê que ela tem um arco dela ali mais ok, né? E aqui essa curva é que o curto prazo ele está extremamente inclinado e depois ele já joga mais lá para frente nos vencimentos mais longos, né? Uma curva ascendente ou fortemente inclinada, ela indica dois possíveis cenários, tá? Um é que você tem uma inflação muito grande, né? Uma pressão em cima da inflação, então você tem uma expectativa que o Banco Central ele atue para mudar esse cenário, né? Então, ou seja, se você tem uma inflação muito alta, né? O IPCA está saindo alto e alto e alto e alto, o que você quer fazer? Você quer diminuir. E uma das ferramentas do Banco Central fazer isso é aumentando a taxa de juros. Se ele aumenta a taxa de juros, consequentemente você tem um aumento aqui nos curtos prazos, né? Então, antigamente, a curva normal, ela vinha onde está vindo o cursor do mouse aqui. Como o Banco Central vai ter que atuar, as de curto prazo leva lá para cima os vencimentos, tá? Ou é isso, ou o crescimento econômico veio muito forte, né? E isso tem um risco maior de você ter um prêmio que os investidores acabam exigindo, né? Porque você tem um crescimento econômico mais forte e você vai querer investir nas ações, investir em outros setores que você se beneficia com o crescimento da economia. Então, ninguém vai querer investir ali ou vai querer emprestar a taxas muito pequenas. Então, por isso, você tem um aumento nessa taxa de juros também, tá? E temos também a invertida, né? Um formato invertido dessa curva, que é mais ou menos o que a gente está passando no momento atual, hoje é 19/10/2022, é um formato onde mostra que o ciclo econômico ele pode estar entrando em uma recessão ou uma estagnação, né? Então, a ideia é que o governo baixe as taxas de juros para que a economia volte a crescer. Então, se você for olhar aqui, essa curva, o período mais curto, né? Os vencimentos mais curtos, 23, 22, 24, estão pagando mais taxas, né, ou um valor maior na taxa de juros do que as mais longas, né, que são aqui o final da curva aqui. Por que eles estão fazendo isso? Ele mostra que no curto prazo você sabe que não tem como, teve que subir os juros para que a gente controlasse a inflação, né, o IPCA venha mais baixo. Fazendo isso, você tem um empréstimo mais caro. Então, você teoricamente, o crescimento do país vai ser menor. Então, você sabe que para que o país volte a crescer depois, né, ou depois que passe a recessão, é mais comum que os governos, né, ou que o Banco Central atue baixando a taxa de juros, que se baixar a taxa de juros, você vai ter um empréstimo maior e vai ter mais dinheiro na economia e você vai voltar a crescer, né, depois da recessão. Então, essa curva, ela mostra isso, que no curto prazo você está investindo, você está com uma taxa de juros maior, então quer dizer que você está pagando um prêmio maior por isso para você tentar controlar a inflação, né? Ou seja, as pessoas não vão pegar tanto empréstimo porque está caro pegar empréstimo, etc. Com isso, o poder de compra diminui. Se o poder de compra diminui, você tem uma diminuição na compra, enfim, tem uma quantidade de oferta maior, então as pessoas compram menos. Consequentemente, uma oferta maior do que a demanda, o preço tende a cair. Então, você está controlando a inflação, né? O preço cai, a inflação cai junto. Só que você sabe que isso também vai te gerar uma recessão na economia, né? Então, mais para frente, você vai ter que fazer o inverso para você acelerar a economia novamente. Então, você vai fazer o quê? Abaixa os juros, baixando os juros, o que você vai ter? Mais pessoas com poder de compra. Então, você vai ter mais pessoas pegando crédito, mais pessoas pegando empréstimo e a compra vai aumentar novamente. Se você tem mais dinheiro girando na economia, você está saindo de uma recessão para entrar aí num crescimento e tudo mais, tá? Ou nem recessão, você pode estar numa estagnação também, tá? Então, esses três tipos de curva são os mais comuns que você vai conseguir enxergar dentro dessa curva de juros aqui que a gente tem. E como é que eu posso utilizar isso para fazer escolhas dos meus investimentos?
Obviamente, quando você vai fazer a escolha de um CDB ou de um investimento para você colocar na sua carteira, você está visando sempre o quê? Conseguir maximizar os seus lucros, né? Então, se você já sabe que essa curva que mostra aqui para você, a curva de juros, reflete o que pode acontecer com os juros mais lá na frente, ou quais são os esquemas que o Banco Central faz para conseguir controlar a inflação e ao mesmo tempo controlar o crescimento, você pode fazer o seu investimento atrelado a isso, tá? Então, como já foi passado, você tem alguns investimentos onde você é atrelado ao IPCA, né? Então, exemplo, se você tem uma curva fortemente inclinada, você pode ver que possivelmente eu vou ter uma inflação vindo, né? Então, tem uma grande pressão em cima da inflação. O que você pode fazer? Se a inflação vai ser mais alta, o IPCA, né, que já foi explicado, vai ser mais alto, você pode comprar um título atrelado ao IPCA, né? Então, mas ao contrário, você viu uma curva como essa, que a curva de juros está invertida. Então, o que você sabe? Você sabe que ele está saindo de uma recessão ali, a inflação já está diminuindo e tudo mais, então não vai ser tão vantajoso eu pegar um título atrelado ao IPCA, que é atrelado à inflação. Então, talvez valha a pena você aproveitar que no curto prazo os títulos estão pagando bastante e pegar um para vencimento de 2025, 2026 e pegar um pré-fixado, que um pré-fixado você já sabe quanto você vai ganhar e está sendo a taxa negociada no momento. Então, por mais que os juros caia depois, a taxa que vai estar sendo paga aqui vai cair, você já garantiu aqui no pré-fixado. E aqui o inverso também, tá? Se você tem uma curva que ela está fortemente inclinada, ou uma curva inclinada, que seja, uma curva normal, você sabe que mais lá na frente você vai ter um aumento de juros. Então, o que você faz? Você pode vir aqui a investir em um tesouro ou em um CDB que seja pós-fixado, que você está comprando, né, ou você está investindo ali aquela taxa, tá? E com aquela taxa você sabe que lá na frente, que vai ser o seu vencimento no pós-fixado, você vai receber uma taxa maior do que a atual, tá? Então, tudo isso, essa curva, ela basicamente serve para você fazer algumas interpretações, tá? E com essas interpretações, você vai ter mais ou menos uma ideia de como pode ir os juros, para onde vai e tudo mais, e você se beneficiar disso, né? No momento atual que a gente está mais para uma curva de juros invertido. O que é uma curva de juros invertida? Que você tem um curto prazo, os títulos de curto prazo pagando uma taxa de juros alta, mas lá mais para frente, nos mais longos, você tem uma diminuição da taxa de juros, né? Ou seja, a gente pode estar saindo aí de uma recessão, de uma estagnação, para controle da inflação e voltar a crescer o país. Então, talvez valha a pena você investir em alguns pré-fixados, tá? Lembrando que isso tem tudo ser feito por uma análise, eu não sou analista, estou passando por cunho educacional aqui, mas você pode entrar em contato com a CM, por exemplo, e pedir algum auxílio de algum analista para analisar um melhor título para você. Mas nesse caso aqui, se você tem uma curva que mostra que mais lá na frente você vai ter uma diminuição dos juros, então aproveite o curto prazo, aproveite a taxa atual que está sendo negociada e você consegue investir em um título que vai continuar te pagando essa taxa aqui de 2022, 2023, daqui a 2, 3, 4 anos, porque você escolheu a modalidade do pré-fixado. Então, o pré-fixado, como foi explicado anteriormente, você já tem a definição de qual é a taxa que vai ser negociada com você e dali até o final do vencimento do seu investimento. Então, independente se a taxa for para cima ou for para baixo, você vai continuar recebendo aquela taxa. Bom, então é isso. A ideia era para trazer aqui para vocês como é uma curva de juros ou o que é e como você pode interpretar e trazer isso para dentro dos seus investimentos, tá? A curva de juros, lembrando, ela não é precificada pelo Banco Central, ela é precificada pelo próprio mercado, ou seja, as instituições, os bancos, os juros, os DI futuros, ele é muito utilizado pelas instituições ou pelos fundos e etc. para fazer proteção, para fazer hedge, né? Justamente com renda fixa. Então, é um mercado extremamente líquido que você pode tirar muito proveito fazendo essa interpretação. Se ficar alguma dúvida, não esquece. Deixa aqui nos comentários. A gente quer ajudar vocês a sanar todas as suas dúvidas. Se você não se inscreveu no começo do vídeo, se inscreve agora. Tá vendo esse botão vermelhinho aí? Acinzenta ele, pelo amor de Deus. Se torna um inscrito aqui no nosso canal, que toda quinta-feira às 17 horas a gente solta vídeos novos aqui para você de como as coisas afetam no seu dinheiro. E se você gostou de todas as possibilidades que eu falei, quer uma corretora para investir o seu dinheiro de uma forma segura e com responsabilidade, escolhe a CM Capital. É só clicar no primeiro link que está na descrição desse vídeo e abrir a sua conta. É rápido, fácil, gratuito, não tem nenhum custo para você abrir a sua conta, muito menos para você manter ela. É só pensar no seu futuro, colocar o seu dinheiro num investimento que faça sentido para você
e ver ele rendendo muito mais. Um grande abraço e até o próximo vídeo.